No tópico anterior, a gente fez a equivalência, né, de uma ligação de resistores em delta e achamos uma equivalência para uma ligação em resistores em estrela. E as relações aqui, a gente tem então R1 em estrela, dado por produto dos resistores adjacentes, né, essa expressão aqui, o R2 pode ser dado, a gente encontrou essas relações a partir de aplicando uma análise de malha nos dois circuitos, né. Agora, para a gente fazer a conversão contrário, vamos dizer que a gente tem um circuito, a conexão no formato em estrela, então R1, R2, R3 conhecido, e a gente queira converter para uma ligação em delta, né? A gente pode partir dessas relações aqui, mas tem que trabalhar um pouquinho elas. E o caminho para fazer isso, então, fazer o processo inverso, né? Fazer a conversão de estrela para delta, né? A gente vai, não vamos fazer todo o processo, mas basicamente a dica para quem quiser verificar para verificar então esse processo aqui de conversão, nós vamos pegar o seguinte, esses três termos aqui, R1, R2, R3, vamos fazer o produto R1 vezes R2, somar com R2 mais R3, ou aliás, mais não, vezes, tá? R2 vezes R3 mais R3 vezes R1. Vamos pegar essas expressões todas aqui, ó, R1 multiplicar por R2, ok? Aí somar com R2 vezes R3. Isso, por fim, somar com esse R3 vezes R1, tá? Desta forma aqui, fazer algumas simplificações e, enfim, ó, a gente vai ter um produto aqui, no termo de baixo a gente vai ter RA mais RB mais RC ao quadrado, né? Nesses três termos, então é comum a todos. E aqui a gente vai ter, por exemplo, R1 vezes R2, a gente vai ter RA vezes RB ao quadrado vezes RC. Né? Cada termo aqui vai ter um termo ao quadrado no numerador e todos os denominadores idênticos ao quadrado. Então, fazendo algumas simplificações, aí, trabalhando algebricamente essas expressões, a gente chega essa soma desses elementos aqui, vai resultar uma expressão aqui que vai dar RA vezes RB vezes RC, dividido por RA mais RB mais RC. Tá? Então, pegando essa expressão aqui, dividindo três vezes, né, primeiro por R1, depois por R2 e por fim por R3, a gente consegue determinar uma expressão aqui para o RA em função do resistor em delta, em função dos resistores em estrela. E todos eles vão ter aqui o numerador é igual, é R1 vezes R2 mais R2 vezes R3. Esse termo aqui, o numerador vai ser igual agora, vai se repetir. E aí, dividido por, agora, o seguinte, ó, o RA, ele vai dividir o resistor que está oposto a ele, vai ser dividido pelo resistor oposto na ligação estrela, que está do outro lado da conexão estrela, vai ser dividido por R2, tá? O RB vai ser dividido pelo resistor que está oposto, então vai ser dividido por R3 nessa relação aqui. E o RC vai ser dividido pelo resistor que está oposto a ele, vai ser o R1. Tá? Então, RA, o resistor que está oposto, é o R2. Então, ele é dividido por R2, na forma que a gente desenhou ali. Se a gente desenhar aquela conexão aqui, ó, se a gente desenhar aqui e der outra sequência de nomenclatura aqui para os resistores, né? Então essas relações vão mudar, né? Se a gente der uma outra sequência, chamar aqui de RA, RB, RC, e por exemplo aqui em vez de R1, R2, eu chamar aqui de R3, aqui de R1 e aqui de R2, é outra forma possível também, né? Aí simplesmente vale lembrar essa forma escrita, né? Por exemplo, o R3 ele vai ser dado pelo produto dos resistores adjacentes. Então, R3 vai ser RA vezes RB, dividido pela soma dos três resistores em delta. Né? Então, às vezes vale mais a pena associar ou lembrar, não da... Se a gente tem o desenho dessa forma, ok. As equações, as relações são essas. Né?
ou a gente pode aplicar da forma escrita, a frase escrita da conversão de delta estrela. Então, o resistor em estrela é o produto dos resistores adjacentes dividido pela soma dos três em delta. E agora, na conversão de estrela para delta, na verdade, a gente tem o produto de todos os resistores em estrela, em sequência, dividido pelo resistor que está oposto àquele. Então, o RA, né, ele vai ser o oposto aqui no caso, como eu desenhei, dividido pelo R2. O RB é dividido pelo R3 e o RC vai ser dividido por R1. E esse numerador aqui, ele se repete. Então, o RA aqui vai ficar com R2 dividido. O RB, o numerador é igual, né, ele se repete. É o produto 2 a 2 de todos os resistores em estrela. Dividido pelo resistor que está oposto a ele. O RB, como eu desenhei aqui, ó, o resistor oposto na ligação estrela é o R3. Então, é dividido por R3. E o RC, produto 2 a 2 dos resistores em estrela, dividido pelo resistor oposto, que é o R1. Então, a conversão de Y para delta, né? A forma escrita aqui para a gente associar essa conversão. Então, o R delta, o resistor do delta equivalente, é a soma da combinação 2 a 2 dos resistores R em Y, dividido pelo RY oposto. Né? Significa converter. Eu tenho a ligação aqui em Y, né? E quero converter para delta. Então, o R delta, o RA é equivalente aqui, ele vai ser o produto, o numerador é sempre igual para todos, né? Então, produto 2 a 2, R1 vezes R2, mais R2 vezes R3, mais R3 vezes R1, né? Dividido pelo resistor em Y oposto, dividido pelo R2 aqui no caso. Né? E os demais aí vão seguir essa mesma regra, né? Então, vamos olhar um exemplo aqui para que a gente vai converter estrela para delta no circuito. Então, por exemplo, eu posso esses três resistores aqui, ó, 15 ohms, de 12 e de 10, eles estão conectados de uma forma em estrela, né? Tem um ponto central aqui que os três resistores estão conectados. E a gente tem aqui 4 pontos que eles que os outros terminais dos resistores vão conectados, né? Então eu posso fazer uma substituição dessa ligação em estrela por uma ligação em delta entre esses pontos aqui. Deixa eu escrever essa resistência aqui para o outro lado. Esse aqui 35. Esse aqui 12. Então vou substituir aqui, ó, por um RA em delta, um aqui, certo? E vai ser o RC. E o outro vai ter um resistor aqui por cima, que eu vou substituir. Esses dois aqui vai ser o RA. Então eu vou substituir, ó, eu vou tirar do circuito aqueles resistores que estão ali em estrela, 15, 10 e o 12, certo? Eu vou tirar eles do circuito aqui, vou abrir esses terminais. Nesses pontos que eu retirei eles, né, aqui, aqui e aqui, que eu tirei esses três resistores, eu vou substituir por outros três resistores
conectados em delta, né? Eu chamei de RA, RB e RC. Então, que valores que esses resistores RA, RB e RC tem que ter, né? Então, RA, ele tem que ser produto 2 a 2 dos resistores em estrela. Então, é o 15 vezes 10 mais 10 vezes 12 mais 12 vezes 15, dividido por... Ó, o RA está desse lado aqui. Qual que é o resistor que está oposto a ele? Ó, no circuito equivalente, o RA está aqui. O resistor que está oposto no estrela é o de 10 ohms. Tá? Então, o RA vai ser dividido por 10. E esse produto aqui de cima, ele é igual para todos, né? Esse produto aqui, 15 vezes 10, mais 10 vezes 12, mais 12 vezes 15, dá um valor de 450. 450 dividido por 10, então o RA tem que ser um resistor de 45. Ok? O RB, mesmo produto aqui de cima, 2 a 2 os resistores em estrela, a soma, né, do produto 2 a 2, dividido pelo resistor que está oposto. O RB está aqui em cima, aliás, aqui eu chamei de RA de novo, mas aqui é o RB. O RB está aqui em cima, o resistor que está oposto a ele é o de 12. Então, esse aqui dividido por 12. O numerador dá o mesmo valor, 450 plus 3, dividido por 12, que dá um resistor de 37,5 ohms. E o RC, o numerador é igual, então vai continuar dando os 450, né? Repete a mesma expressão, agora é dividido pelo resistor de 15 ohms, que é o resistor oposto a ele na ligação. Então, 450 dividido por 15 vai dar um resistor de 30 ohms. Ok? Então, substituindo isso aí lá no meu circuito, certo? Substituindo aqui nesse circuito, então eu posso redesenhar todo o circuito ali. A fonte, então aqui onde tinha esses aqui eu não mexi, né? Aqui por fora ainda tem um resistor de 30, que também não foi alterado, e aqui um de 20. Eu desenhei por enquanto só os que não foram alterados, que são esses resistores aqui de fora que não foram mexidos. Aí esses aqui do centro eles foram substituídos por aqui em cima um resistor que é o meu RB, né? Substituir por um de 37,5. Aqui substituímos por um RA com valor de 45. E aqui substituímos um RC, que a gente determinou 30 ohms, né, o valor dele. Na verdade, essa ligação aqui ela pode ser desenhada também aí como... Agora esse de 35 ele ficou em paralelo com o de 45. Do outro lado aqui a gente tem o de 30, ficou em paralelo com o de 20. Conectado a fonte aqui.
E aqui em cima a gente ficou com ainda, entre esses nós aqui, um resistor de 37,5 em paralelo com um resistor de 30. Né? Então é possível fazer uma série de simplificações aqui. E é possível simplificar esse circuito novamente para uma única resistência. Tá? Mas aqui fica como exemplo só até aqui essa conversão do... A gente tinha a ligação estrela e convertemos para a ligação delta. Ok?